Um milionário tenta enganar uma jovem para que ela venda sua fazenda, mas ao descobrir seu segredo, fica chocado. Antes de mergulharmos na história, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Nathan Montgomery era um homem acostumado ao luxo. Dono do grandioso Blue Horizon Resort, ele passava seus dias entre reuniões e vistas deslumbrantes de sua janela no alto de um prédio envidraçado. Naquela manhã de céu claro, porém, algo o incomodava. Enquanto observava o horizonte, seus olhos se fixaram em uma pequena fazenda ao lado de sua propriedade. Um pedaço de terra simples, com cercas tortas, e uma casa que parecia carregar histórias antigas. Ele queria aquele lugar, não por necessidade, mas por ambição. Expandir o resort era seu próximo passo para o sucesso, e aquela fazenda era o obstáculo. Dentro do escritório, a porta se abriu com um clique apressado. David, seu assistente de confiança, entrou segurando uma pasta. Ela recusou de novo, Sr. Montgomery, anunciou quase sem fôlego. Nathan virou-se lentamente, o rosto endurecido. De novo? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Emily Parker disse que nenhum dinheiro no mundo a fará vender. É algo sobre a memória dos pais dela e a irmã, Sophie, que está doente. Elas amam aquele lugar. Nathan tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Se dinheiro não resolve, vamos tentar outra coisa, respondeu já pegando o casaco. Dias depois, uma caminhonete prateada sacolejava por uma estrada de terra cheia de buracos. Dentro dela, Nathan não parecia o milionário de sempre. Trocara os ternos caros por jeans gastos, uma camisa azul desbotada e botas de couro que já tinham visto melhores dias. Ele não era mais Nathan Montgomery, o magnata. Agora, era apenas Nathan Miller, um homem comum em busca de paz. Ou pelo menos era o que queria que pensassem. Enquanto dirigia, ensaiava mentalmente sua história. Um viajante cansado da cidade, procurando um refúgio temporário. O plano era simples: ganhar a confiança de Emily e convencê-la a vender a fazenda. Quando a caminhonete parou em frente à propriedade, Nathan avistou Emily pela primeira vez. Ela estava sentada nos degraus da varanda, ao lado de um balde cheio de legumes frescos. O suor brilhava em seu rosto, e mechas louras escapavam de um coque desleixado. Perto dela, uma menininha de cabelos castanhos e olhos grandes folheava um livro velho. «Quem é esse?», sussurrou Sophie, curiosa. Emily se levantou, limpando as mãos no avental surrado. «Não sei», respondeu, franzindo a testa enquanto o estranho descia do veículo. Nathan saiu da caminhonete com um sorriso fácil, levantando a mão em saudação. «Oi, desculpe chegar assim sem avisar. Meu nome é Nathan Miller. Estou viajando pela região e...» Ele coçou a nuca, fingindo timidez. «Bem, ouvi falar deste lugar e pensei se poderia ficar uns dias, longe da confusão da cidade.» Emily cruzou os braços desconfiada. «Aqui não é pousada.» Ele riu, como se já esperasse a resposta. «Eu sei, mas me disseram que este lugar é especial. Pensei em ajudar com o trabalho em troca de um canto para dormir.» Ela o mediu de cima a baixo. «E o que um homem da cidade sabe sobre fazenda?» Nathan deu um passo à frente, ainda sorrindo. «Mais do que você imagina. Cresci numa fazenda. Sei plantar, consertar cercas, cuidar de animais. Só quero um lugar tranquilo por uns dias.» Emily hesitou. Sophie, porém, deu um passo à frente, os olhos brilhando. «Você sabe consertar cercas? A nossa tá quebrada lá atrás.» Nathan virou-se para a menina e assentiu. «Sei sim. Que tal eu provar? Se eu não for útil, amanhã mesmo eu vou embora.» Emily mordeu o lábio. Não gostava de estranhos, mas a fazenda estava um caos. O trabalho acumulado era mais do que ela podia dar conta sozinha, especialmente com Sophie precisando de cuidados. «Tudo bem», disse por fim, firme. «Mas você fica na cabana velha perto do celeiro. Não espere conforto.» Nathan abriu um sorriso largo. Feito. Naquela tarde, o sol queimava enquanto Nathan martelava uma cerca no campo. O suor escorria por sua testa, mas ele trabalhava com foco, como se aquilo fosse natural. De longe, Emily o observava, braços cruzados, tentando decifrá-lo. «Eu avisei que não seria fácil», ela disse, aproximando-se. Ele limpou o rosto com a manga da camisa e sorriu. «É um bom começo. Talvez eu não seja tão inútil assim.» Ela não respondeu, mas um leve sorriso escapou de seus lábios
antes que pudesse escondê-lo. Sophie correu até eles carregando uma cesta com 2 maçãs. Aqui, Nathan. Emily disse que você mereceu. Ele pegou uma maçã, agradecendo com um aceno. Enquanto mordia a fruta doce, olhou ao redor. As árvores, a casa simples, o céu alaranjado do fim de tarde. Pela primeira vez em anos, Nathan sentiu algo que não sabia nomear. Paz, talvez. À noite, sozinho na cabana rústica, ele sentou na beira da cama de madeira. O celular vibrou com uma mensagem de David. Algum progresso? Nathan hesitou antes de responder. Estou trabalhando nisso. Desligou o aparelho e se recostou, ouvindo os grilos lá fora. Longe do luxo e das reuniões intermináveis, algo dentro dele parecia menos vazio. Mas uma dúvida o perseguia. Quanto tempo levaria até Emily descobrir quem ele realmente era? O sol mal havia despontado quando um som distante de marteladas acordou Emily. Por um instante, ela pensou que fosse um sonho, mas o barulho insistente a fez pular da cama. Jogando um casaco velho sobre o pijama, desceu os degraus da varanda e seguiu na direção do celeiro. Lá estava ele, Nathan Miller, ajoelhado ao lado da cerca quebrada, fixando uma tábua nova com golpes firmes. Ferramentas espalhadas ao redor sugeriam que ele havia começado sem permissão. Emily cruzou os braços, observando-o em silêncio por um momento. Você não perde tempo, hein? Disse ela com um toque de ironia. Nathan ergueu os olhos, surpreso, mas logo abriu um sorriso. Bom dia para você também. Pensei em começar cedo para impressionar a chefe. Emily arqueou uma sobrancelha. Chefe, essa é nova. Ele deu o último golpe no prego e se levantou limpando as mãos na calça. Claro, você é a dona daqui. Olha só, mais um pedaço da cerca novinho em folha. Ela olhou o trabalho dele. Era sólido, bem feito, algo que ela não esperava de um estranho. Ainda assim, manteve o rosto sério. Isso não quer dizer que você ganhou um lugar aqui. Entendido, Nathan respondeu com um sorriso divertido. Café da manhã está quase pronto. Se quiser comer, lave as mãos. Ele assentiu obediente. Sim, senhora. Enquanto Emily voltava para casa, Nathan a observou por um segundo. Ela era durona, mas havia algo mais ali. Algo que ele ainda não conseguia decifrar. Na cozinha, o cheiro de pão caseiro enchia o ar. Sophie estava sentada à mesa, colorindo um desenho enquanto Emily terminava de fritar ovos. Emily, o Nathan vai ficar aqui muito tempo? Perguntou a menina, sem tirar os olhos do papel. Emily hesitou, mexendo os ovos com mais força do que o necessário. Não sei, Sophie. Ele disse que quer ajudar, vamos ver se ele aguenta. Sophie sorriu. Eu gosto dele, ele parece legal. Emily não respondeu, mas as palavras da irmã ecoaram em sua mente. Desde que os pais morreram, Sophie raramente confiava em alguém. Que Nathan já tivesse conquistado um pedacinho dela era algo que Emily não podia ignorar. Quando Nathan entrou, as mãos limpas e o cabelo ainda bagunçado, Sophie foi a primeira a falar. Bom dia, Nathan. Fiz um desenho para você. Ele se abaixou para pegar o papel que mostrava um sol sorridente sobre uma casa simples. Para mim? Uau, você tem talento. Vou guardar isso comigo. Emily lançou um olhar por cima do ombro enquanto servia o café. A comida está pronta. Se vai trabalhar, precisa comer. Obrigado, Emily, disse ele pegando uma fatia de pão. Esse pão está incrível. Você que fez. Quem mais faria? Retrucou ela sem sorrir, embora Sophie tenha dado uma risadinha. Nathan passou a manhã ajudando com tarefas que Emily vinha adiando. Organizou o galpão, consertou a roda de um carrinho de mão e arrancou ervas daninhas do jardim. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntou ela de repente, enquanto trabalhavam juntos sob o sol. Como eu disse, cresci numa fazenda, respondeu Nathan sem tirar os olhos da terra. Meu pai sempre falava que a gente só entende o valor das coisas quando coloca a mão na massa. Emily murmurou intrigada. Ele não falava muito de si mesmo, e quando falava parecia ensaiado. Mesmo assim era eficiente, e não reclamava do trabalho duro. Do outro lado do terreno, Sophie brincava com flores que havia colhido, correndo de um lado para o outro. Nathan parou por um instante, observando a menina. Ela parece feliz, comentou. Emily seguiu o olhar dele, um sorriso suave escapando antes que pudesse escondê-lo. Sophie ama este lugar. Nossos pais construíram tudo do zero, sabe? Cada árvore, cada cerca. Eles nos deram um lar.
Agora é minha responsabilidade cuidar disso. Nathan sentiu um aperto no peito. Por um segundo, quase esqueceu por que estava ali. Deve ser difícil fazer tudo sozinha, disse ele com cuidado. Emily respirou fundo, limpando as mãos no avental. Eu dou um jeito, sempre dei. Ela se afastou em direção ao celeiro, deixando Nathan com seus pensamentos. À noite, o céu estava salpicado de estrelas, algo que Nathan não via há anos na cidade. Ele estava sentado nos degraus da cabana quando ouviu passos leves. Virando-se, viu Sophie com um cobertor nas mãos. Você tá com frio? Perguntou ele. Não, trouxe isso para você. Emily diz que as noites aqui ficam geladas, respondeu a menina, entregando o cobertor antes de se sentar ao lado dele. Obrigado, Sophie. Você é muito atenciosa. Ela olhou para as estrelas, sorrindo. Minha mãe dizia que cada estrela é um sonho. Quando você olha para elas, pode fazer um pedido. Nathan ergueu os olhos para o céu brilhante. E o que você pediria? Que a Emily nunca precise se preocupar com nada, respondeu Sophie, tão rápido e inocente que fez o coração de Nathan doer. Ele olhou para a cabana simples, depois para a casa ao longe, onde Emily provavelmente já dormia. Um silêncio pesado se instalou entre eles. E você, Nathan? O que você pediria? Perguntou Sophie. Ele abriu a boca, mas não soube o que dizer. Pela primeira vez em anos, não tinha certeza do que queria. Naquela noite, deitado no colchão duro da cabana, Nathan encarava o teto de madeira. A voz de Sophie ecoava em sua cabeça, misturada às imagens da fazenda e ao sorriso contido de Emily. Ele sabia que estava se envolvendo mais do que deveria. Isso era perigoso. Do outro lado da fazenda, Emily também não dormia. Deitada ao lado de Sophie, pensava no homem misterioso que surgira do nada. Apesar da desconfiança, não podia negar. Nathan trouxera algo novo à fazenda. Esperança, talvez. Mas uma pergunta a incomodava. Quanto tempo até descobrir quem ele realmente era? O amanhecer trouxe um ar fresco à fazenda, carregado do cheiro de terra úmida e grama recém-cortada. Nathan acordou com uma leve batida na porta da cabana. Piscando para afastar o sono, esfregou o rosto e abriu a porta. Lá estava Sophie, descalça, vestindo um vestido simples e segurando uma cestinha de flores. Bom dia, disse ela animada. Emily falou que você vai ajudar no celeiro hoje. Nathan riu, agachando-se para ficar na altura dela. É mesmo? Sua irmã não perde tempo, hein? Sophie girou uma flor entre os dedos e estendeu a cesta. São para você, para deixar seu quarto mais bonito. Nathan pegou a cesta, sentindo um calor no peito. Havia uma pureza naquela criança que ele não esperava encontrar. Obrigado, Sophie. Vou cuidar bem delas. Vamos lá, ou a Emily vai me botar para correr. Sophie riu, travessa, e correu na frente, guiando-o até a casa. Nathan a seguiu olhando ao redor. A fazenda parecia um mundo à parte, tão diferente das reuniões frias e dos contratos sem alma que dominavam sua vida. Isso é temporário, lembrou a si mesmo, mas a cada dia que passava, essa ideia ficava mais difícil de aceitar. Na cozinha, Emily já estava atarefada, virando-se ligeiramente ao ouvir os passos de Nathan. Você é mais lento do que eu imaginava, provocou ela. Pensei que fosse fugir de madrugada. Considerei a ideia, respondeu ele com um sorriso torto. Mas achei que você me caçaria e me arrastaria de volta. Ela deixou escapar uma risada leve, um som raro que pegou Nathan desprevenido. Sem encará-lo diretamente, colocou um prato de ovos e pão na mesa. Preciso de ajuda no celeiro hoje. A porta principal está caindo aos pedaços. Se a gente consertar, posso trazer o cavalo de volta. Cavalo? Nathan ergueu as sobrancelhas. Vocês têm um cavalo? Tínhamos, corrigiu Emily. O velho Duque está na fazenda do vizinho porque não consigo dar conta de tudo sozinha. Mas Sophie sente falta dele. Nathan assentiu, percebendo mais uma vez o peso que Emily carregava nos ombros. Ela era jovem, mas seus olhos tinham uma maturidade forçada, misturada de cansaço e determinação. Então vamos trazer o Duque de volta, disse ele, firme. Emily parou por um instante, surpresa com a convicção na voz dele, mas apenas assentiu. Horas depois, o sol castigava enquanto Nathan trabalhava na porta do celeiro. Suas mãos estavam sujas de poeira e suor escorria por sua testa. Emily segurava as tábuas no lugar, mantendo-as firmes. Segura direito! Gritou ele martelando outro prego. Eu tô segurando.
Você que está demorando uma eternidade, retrucou ela, com um sorriso que escapou sem querer. Nathan riu e deu o golpe final na madeira. Quando terminaram, ele deu um passo atrás, satisfeito. Pronto. Nem um furacão derruba isso. Emily soltou a tábua, limpando a testa e deixando um rastro de sujeira no rosto. Tenho que admitir, você sabe o que faz. Tá ficando difícil achar motivo para te mandar embora. Ah, então esse é o plano? Só esperando eu desistir? Perguntou Nathan, cruzando os braços em fingida ofensa. Talvez, respondeu ela, meio brincando, meio séria. Mas você é mais teimoso do que eu pensava. Ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando o celeiro, que agora parecia mais sólido. Nathan virou-se para ela, suavizando a voz. Deve ser duro cuidar de tudo sozinha. Emily desviou o olhar, fixando-se no horizonte onde Sophie brincava com uma bola velha. Alguém tem que fazer. Meus pais colocaram tudo que tinham neste lugar. Depois que eles se foram, eu não podia abandonar. É o único lar que Sophie conhece. Nathan abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, Sophie gritou da casa. Emily! Nathan! Venham ver isso! Eles correram até ela. A menina apontava para uma borboleta azul delicada pousada numa flor do jardim. É linda, né? Sussurrou Sophie. Nathan sorriu, sentando-se ao lado dela. A mais linda que já vi. Emily ficou de pé atrás deles, observando. Havia algo na paciência e na gentileza de Nathan com Sophie que mexia com ela. Sempre fora o único apoio da irmã, mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia tão sozinha. Ainda assim, uma voz em sua cabeça gritava. Quem é ele de verdade? Por que está aqui? Naquela noite, Sophie ainda falava da borboleta enquanto Nathan ouvia com atenção. Emily ficou quieta, apenas observando. Não queria admitir, mas sentia algo novo, algo que não sabia como lidar. Confiança, talvez. Depois que Sophie foi dormir, Nathan ficou sozinho na varanda da cabana, olhando as estrelas. Passos leves o fizeram virar. Era Emily, trazendo 2 canecas fumegantes. Pensei que você pudesse querer um chá, disse ela, entregando uma. Obrigado, respondeu ele, sentindo o calor nas mãos. Ela sentou ao lado dele nos degraus, o silêncio preenchido apenas pelos grilos e o vento nas árvores. Você nunca me disse por que veio para cá, falou Emily, quebrando o silêncio sem encará-lo. Nathan hesitou, o peso da mentira crescendo em seu peito. Precisava de uma pausa da vida na cidade. Às vezes você se perde na correria e esquece o que importa. Ela assentiu devagar. Você fala como alguém que perdeu algo. Ele a olhou, captando o brilho suave em seus olhos sob a luz da lua. Por um instante, quase contou a verdade, mas engoliu as palavras. Talvez eu esteja tentando descobrir, disse apenas. Emily tomou um gole do chá e ficou quieta. De algum modo, aquele silêncio parecia dizer mais do que qualquer palavra. De volta à cabana, Nathan deitou na cama, encarando o teto escuro. As palavras de Emily ecoavam em sua mente. Ele começara aquilo com um objetivo claro, ganhar a confiança dela e comprar a fazenda. Mas agora tudo mudava. Emily não era apenas uma mulher teimosa. Era forte, dedicada, com um amor inabalável pelo lar que os pais deixaram. E Sophie o lembrava de uma parte de si que ele enterrara há muito tempo. Fechando os olhos, ele respirou fundo. Pela primeira vez, perguntou-se se estava pronto para destruir tudo aquilo. O dia começou sob um céu cinzento, com o vento soprando mais forte do que o normal, agitando as árvores ao redor da fazenda. Nathan acordou com uma sensação estranha, como se algo pairasse no ar. Ao sair da cabana, viu Emily empilhando toras perto do celeiro. Ela parou por um instante, apoiando a mão no joelho, e lançou um olhar rápido na direção dele. Pensei que você fosse dormir até tarde hoje e perder a chance de impressionar a chefe, disse ela, com um leve tom de brincadeira. Nathan riu, aproximando-se. Nem pensar. Sem esperar convite, ele começou a ajudar empilhando as toras ao lado dela. Você não precisa fazer isso, murmurou Emily, embora sua voz não tivesse firmeza. Não preciso, mas quero, respondeu ele, simples. Trabalharam em silêncio por alguns minutos até que Emily falou. Estava pensando em ir à cidade hoje. Preciso pegar remédios para Sophie e umas ferramentas novas. Nathan parou, olhando para ela. Se importa se eu for junto? Ela hesitou, surpresa.
Não é necessário, é só uma hora de carro. Eu sei, disse ele, mas quero ser útil, posso carregar as coisas. Após um instante, ela assentiu. Tá bem, mas não pense que vai escolher a música no rádio. Nathan sorriu. Feito. A viagem até a cidade foi tranquila. A estrada de terra deu lugar a uma pequena rodovia, e o silêncio entre eles era confortável. Emily mantinha os olhos no caminho, enquanto Nathan observava a paisagem. Campos verdes, árvores esparsas e casinhas simples. Era tão diferente do mundo planejado e perfeito do resort. Como a Sophie tá? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Tem dias bons e ruins, respondeu Emily focada na estrada. O problema é que os remédios são caros, as consultas também. Nathan notou a tensão em sua voz. Ai, você lida com tudo isso sozinha? Sim, disse ela cortante, como se quisesse encerrar o assunto. Ele não insistiu, mas as palavras dela ficaram em sua mente. Na cidade, Emily estacionou em frente a uma farmácia pequena. Nathan desceu com ela e, sem ser pedido, ajudou a carregar as sacolas com remédios e suprimentos. Você realmente não precisava vir, disse ela, organizando tudo na caçamba da caminhonete. Eu sei, respondeu ele, mas não tem outro lugar onde eu prefira estar. Emily o encarou por um segundo, desarmada pela sinceridade na voz dele, antes de virar o rosto e fechar a caçamba. Vamos passar na loja de ferragens agora, disse apenas. Na volta, o céu escureceu ainda mais. Gotas leves de chuva começaram a tamborilar no para-brisa. Parece que vem tempestade, comentou Nathan. Vai ser uma noite difícil, respondeu Emily. Quando chegaram à fazenda, a chuva já caía forte. Emily correu para dentro com as sacolas, enquanto Nathan a seguia. Sophie, chamou ela, colocando os remédios na mesa da cozinha. Você tá bem? Tô aqui, respondeu a voz da menina vindo da sala. Sophie estava no sofá, enrolada num cobertor, olhando a chuva pela janela. A tempestade veio para ficar, disse Nathan, observando o telhado ser castigado pela água. Emily tirou o casaco molhado. Vou acender a lareira. Se piorar, podemos ficar sem luz. Ele a viu se mover pela cozinha com uma facilidade impressionante. Nunca conhecera alguém tão independente. Precisa de ajuda? Perguntou. Pode ajudar a Sophie a pôr a mesa, respondeu ela sem olhar. Nathan foi até a sala, onde Sophie sorriu para ele. Nathan, você conta uma história hoje? Emily sempre conta histórias em noites de tempestade, mas eu já sei todas as dela. Ele riu. Tá bem, mas só se você prometer comer todo o jantar. Prometo, disse ela animada. Horas depois, a tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa o clima era quente e acolhedor. A lareira crepitava, e Emily havia feito uma sopa simples, mas deliciosa. Após o jantar, os três se reuniram na sala, com Sophie entre Nathan e Emily. Qual história você vai contar? Perguntou a menina, olhos brilhando. Nathan pensou por um momento. Quando eu era pequeno, meu pai contava sobre um viajante que procurava algo que nem sabia que tinha perdido. Ele passou por vilarejos, atravessou rios, escalou montanhas, mas nunca achava o que queria. Sophie ouvia, fascinada. Até que um dia ele chegou num lugar simples, onde as pessoas o trataram como família. Pela primeira vez ele sentiu paz. Entendeu que não precisava de tesouros ou cidades brilhantes. Tudo que ele buscava sempre esteve ali. Um lar. Quando terminou, o silêncio tomou a sala. Sophie sorriu, afundando-se no cobertor. Gostei dessa história. Emily, que ficara quieta, olhou para Nathan com uma expressão que ele não soube interpretar. É só uma história, disse ele, quase se justificando. Talvez, respondeu ela suave antes de se levantar. Vamos, Sophie, hora de dormir. Sophie reclamou, mas obedeceu, dando boa noite a Nathan antes de subir. Ele ficou sozinho na sala, ouvindo a chuva contra as janelas. Quando Emily voltou, parou na porta, observando-o. Obrigada por ajudar hoje. Sophie adorou a história. Ela é uma menina incrível, disse ele, olhando para a escada. E você também. O que você faz por ela, como cuida deste lugar? Nem todo mundo faria. Emily pareceu surpresa, sem saber como reagir. Eu só faço o que precisa ser feito, disse por fim, desviando o olhar. Nem todo mundo faria, insistiu ele. Ela assentiu, hesitante, antes de virar para a cozinha. Boa noite, Nathan. Boa noite, Emily. Quando ela saiu, Nathan suspirou, passando as mãos pelo cabelo.
Sabia que estava se perdendo. Cada sorriso de Sophie, cada olhar de Emily o afastava mais do plano original. Lá fora, a tempestade gritava como se avisasse. A mentira que ele construíra estava ficando pesada demais. E Nathan Montgomery sabia que o tempo estava acabando. Amanhã, após a tempestade, amanheceu como se nada tivesse acontecido. O céu estava limpo, o ar fresco, e os pássaros cantavam entre as árvores. A vida na fazenda parecia voltar ao ritmo de sempre, mas algo entre Nathan e Emily havia mudado. O silêncio entre eles carregava um peso novo, como se ambos evitassem tocar no que estava crescendo ali. Nathan estava no celeiro, organizando as últimas ferramentas, quando ouviu passos leves. Virou-se e viu Sophie com uma cesta nas mãos. Emily mandou eu trazer isso para você. São sementes novas para plantar, disse ela sorrindo. Obrigado, Sophie, respondeu Nathan, pegando a cesta e dando um leve tapinha na cabeça dela. Ele caminhou pelo terreno, admirando a simplicidade da fazenda. Cada vez mais, sentia que pertencia àquele lugar. Um pensamento que o assustava. Emily estava entre as plantações, o rosto suado e mechas de cabelo grudadas na testa. Ao vê-lo, ergueu os olhos e deu um leve sorriso. Trabalhando duro? Perguntou ele, colocando a cesta ao lado dela. Sempre. Aqui não tem descanso, respondeu ela, pegando um punhado de sementes e espalhando na terra. Nathan se agachou ao lado, ajudando-a. Deixa eu ajudar. Ela o encarou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas ficou quieta. A presença dele já fazia parte da rotina e, embora não admitisse, ela gostava disso. Eu não sabia que milionários sabiam plantar, brincou Emily com um tom leve. Nathan congelou por um segundo, mas disfarçou com um sorriso. O que foi isso? Tô brincando, disse ela rindo. Suas mãos são calejadas demais para um homem da cidade. Só não entendo o que você está fazendo aqui de verdade, Nathan. Ele engoliu em seco. A pergunta ficava mais difícil de responder a cada dia. Talvez eu precise de um lugar como esse tanto quanto você, disse, olhando nos olhos dela. Por um momento, ela acreditou nele. Naquela tarde, Emily saiu para resolver um problema com um fornecedor numa vila vizinha. Nathan ficou cuidando de Sophie e das tarefas leves. Quer alimentar as galinhas? Sugeriu ele. Quero! Respondeu Sophie animada. Passaram a tarde rindo e brincando. Apesar da saúde frágil, Sophie corria pelo quintal com uma energia que fazia Nathan sorrir. Ela o lembrava de tempos mais simples, quando pequenas coisas traziam alegria de verdade. Voltaram para a varanda, e Sophie correu para pegar seu livro de colorir, deixando Nathan sozinho. Ele aproveitou para olhar ao redor, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Então, algo chamou sua atenção. Sobre uma mesa perto da porta, havia uma pilha de cartas e documentos. Entre eles um envelope com o logotipo da Montgomery Holdings. O coração de Nathan disparou. Por que aquilo estava ali? Ele se aproximou e pegou o envelope, reconhecendo-o na hora. Era um dos contratos de oferta que sua equipe enviara. Antes que pudesse pensar, ouviu passos. Emily estava na porta segurando uma sacola, o rosto pálido ao ver o que ele segurava. — O que você está fazendo? Perguntou ela, a voz cortante. Nathan virou-se rápido, largando o envelope como se queimasse. — Emily, eu posso explicar... Explicar o quê? Ela deu um passo à frente, os olhos cheios de suspeita. O que um documento da Montgomery Holdings está fazendo na minha casa? Ele respirou fundo, buscando palavras, mas o silêncio só piorava tudo. Eu queria te contar antes, mas... Emily recuou, como se ele fosse um estranho. Não, isso não pode ser. A voz dela tremia. Você trabalha para eles? Nathan abaixou a cabeça, sabendo que não podia mais fugir. Quando a encarou, seu olhar era de dor. Emily, eu sou eles. Meu nome não é Nathan Miller, sou Nathan Montgomery. O tempo parou. Emily ficou paralisada, os olhos arregalados, como se tivesse levado um soco. Não, sussurrou ela, dando outro passo atrás. Você está brincando. No começo, sim, admitiu ele. Eu vim aqui para te convencer a vender a fazenda. Pensei que se te conhecesse, poderia te fazer mudar de ideia. Me convencer? Ela cuspiu a palavra com desprezo. Você mentiu, me enganou, entrou na minha casa, fingiu ser alguém que não é. Eu sei, e me desculpe, disse Nathan dando um passo à frente. Emily ergueu a mão para detê-lo.
Não me toque, gritou, a voz agora tremendo de raiva. Você acha que isso é um jogo? Que pode usar minha irmã, meu lar, minhas memórias como peças num tabuleiro? Não é assim, implorou ele. Emily, por favor, me escuta. O que começou como um plano mudou. Eu mudei. Mudou? Ela riu, amarga, com lágrimas nos olhos. Você é um mentiroso, um manipulador. Eu não quero mais a fazenda, disse Nathan desesperado. Não quero tirar nada de você. E eu não quero mais ouvir sua voz, cortou Emily firme. Sai da minha casa, agora. Ele ficou ali, atordoado, procurando um sinal de perdão nos olhos dela, mas só viu dor. Finalmente recuou. Vou embora, mas nunca quis te machucar. Ela não respondeu, apenas ficou parada, vendo-o ir até a cabana, pegar suas coisas e partir. Sophie, que assistira tudo em silêncio da escada, correu até a janela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Emily, por que ele está indo embora? Emily virou-se devagar, enxugando o rosto rápido. Ele nunca deveria ter vindo, Sophie. A menina olhou pela janela, vendo Nathan, ou melhor, Nathan Montgomery, desaparecer pela estrada. Horas depois, a casa estava silenciosa. Emily sentou-se na cozinha, o rosto entre as mãos. Sentia raiva, dor, traição, mas também um vazio que não explicava. Uma parte dela queria acreditar que ele fora sincero, mas como se tudo era baseado numa mentira? Enquanto isso, Nathan dirigia de volta ao resort, o rosto sombrio e o coração pesado. Tinha tudo o que sempre quisera: sucesso, poder, dinheiro. Mas pela primeira vez, sentia-se o homem mais pobre do mundo. A noite caiu sobre o Blue Horizon Resort, mas para Nathan Montgomery não havia paz. Sentado na sala de reuniões ampla, ele encarava a janela, onde as luzes do resort brilhavam como estrelas artificiais. Era irônico. Tudo o que construíra, o que achava ser sua maior conquista, agora parecia vazio. No centro da mesa, uma pilha de contratos aguardava sua assinatura. Documentos que dariam início à expansão do resort, engolindo a fazenda de Emily Parker. Ele conseguira o que queria. Tudo estava ao seu alcance. Então por que se sentia tão perdido? A porta se abriu e David entrou hesitante. Sr. Montgomery, os investidores estão esperando. Nathan respondeu com a voz rouca. Diga que já vou. David parou, franzindo a testa. Conhecia o chefe há anos, mas nunca o vira assim. O homem confiante agora parecia carregado por um peso invisível. Tudo bem, senhor? Perguntou cauteloso. Nathan não respondeu de imediato. Seus olhos fixavam a mesa, mas sua mente ouvia a voz de Emily. Você mentiu, me enganou, invadiu minha casa, fingiu ser alguém que não é. Por fim, ele se levantou, pegou os contratos e caminhou para a sala de reuniões. O ambiente estava cheio. Homens de terno conversavam animados sobre o futuro do resort. Na tela, um mapa detalhava a nova ala de luxo, incluindo o terreno que logo não pertenceria mais a Emily. Richard Hayes, um dos investidores mais influentes, cumprimentou Nathan com um aperto de mão firme. Estamos ansiosos pelas suas palavras finais. É uma oportunidade de ouro. Nathan forçou um sorriso e tomou seu lugar à cabeceira da mesa. As apresentações começaram. Gráficos, números, projeções. Ele ouvia em silêncio, mas sua mente vagava. Via Sophie correndo pelo quintal com flores nas mãos. Pensava em Emily espalhando sementes na terra com determinação. Lembrava-se da tempestade e da sala aquecida pela presença de uma família que ele nunca esperara encontrar. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se. A sala ficou muda, todos os olhos sobre ele. Senhores, este projeto representa anos de planejamento e uma grande chance para todos nós. A expansão levará o Blue Horizon a novos patamares. Fez uma pausa, encarando os rostos ansiosos. As palavras estavam prontas. Bastava dizer o que queriam ouvir, assinar e fechar o acordo. Mas em vez disso falou. Por isso decidi cancelar a expansão. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Richard Hayes se levantou, incrédulo. O quê? Isso é uma piada? Não, respondeu Nathan, a voz mais firme agora. É a decisão certa. A decisão certa? Retrucou Richard furioso. Você vai jogar milhões fora por um capricho? Não é um capricho, disse Nathan, sustentando o olhar dele. Há coisas que dinheiro não compra. Os protestos explodiram.
Mas Nathan não recuou. Pela primeira vez em anos, sentia que fazia algo correto, algo que importava. Pegou os contratos da mesa e os rasgou, deixando os pedaços caírem no chão. A reunião acabou, declarou. Richard o fuzilou com os olhos. Você vai se arrepender disso. Nathan não respondeu. Apenas saiu, o coração acelerado, a cabeça erguida. Horas depois ele dirigia pela estrada de terra rumo à fazenda de Emily. O céu estava escuro, sem estrelas, como se refletisse a tormenta dentro dele. Seu peito batia forte a cada quilômetro que o aproximava daquele lugar que, de algum modo, se tornara seu refúgio. Ao chegar, a luz fraca da casa sugeria que Emily ainda estava acordada. Nathan desceu do carro e parou por um instante, encarando a simplicidade daquele lar que significava tanto para ela. Respirando fundo, caminhou até a porta e bateu. Após alguns segundos, Emily abriu. Ao vê-lo, seu rosto endureceu na hora. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz fria. — Preciso falar com você, disse Nathan suave. — Você já falou o bastante, vai embora. — Emily, por favor, só me escuta, pediu ele. Ela hesitou, mas abriu a porta o suficiente para deixá-lo entrar. Nathan pisou na sala onde passara tantos momentos com ela e Sophie. Agora, porém, o espaço parecia gelado, sem vida. — Fala, disse Emily, cruzando os braços, mantendo distância. — Eu cancelei a expansão, começou ele. Emily piscou, surpresa. — O quê? — O projeto do resort. Eu cancelei. — Sua casa está segura, Emily. Não vou mais te incomodar. Ela o estudou, tentando decidir se era mais uma mentira. — Por quê? Perguntou desconfiada. Nathan respirou fundo. — Porque você estava certa. Eu vim aqui com um plano. Menti. Mas depois de te conhecer, de ver tudo o que você faz pela Sophie e por este lugar, eu percebi que o que eu ia destruir vale mais que qualquer dinheiro. Emily ficou quieta, processando as palavras. O coração dela batia forte. — Não espero que você me perdoe, continuou ele. Só queria que soubesse que desisti. Este lugar é seu. Sempre foi. Ela desviou o olhar, a dor ainda crua. — E agora? Perguntou, quase num sussurro. — Agora eu vou embora, respondeu Nathan, com um sorriso triste. Mas antes preciso que saiba que você mudou minha vida, Emily. Você me mostrou algo que eu perdi há muito tempo. Ele se virou para a porta, mas antes de sair, ouviu a voz dela. — Nathan. Ele parou, virando-se devagar. — Por que você fez isso? Por que desistiu de verdade? Nathan a encarou, a voz cheia de sinceridade. — Porque eu finalmente entendi que algumas coisas valem a pena proteger. E você me ensinou isso. Emily não respondeu. Apenas ficou ali, vendo-o sair e desaparecer na noite. Do outro lado da fazenda, o silêncio voltou a reinar. Emily sentou-se no sofá, o rosto entre as mãos. A raiva ainda queimava, mas algo novo surgia. Alívio, talvez? Nathan Montgomery saíra da vida dela, mas deixara algo que ela não sabia como nomear. Os dias após a partida de Nathan Montgomery passaram lentos na fazenda de Emily Parker. O lugar parecia mais quieto, como se cada canto guardasse ecos dele. A cerca consertada, o celeiro reforçado, as histórias contadas na tempestade. Tudo parecia um sonho distante, mas impossível de esquecer. O que mais a inquietava era a notícia que se espalhara pela vila vizinha. O milionário cancelara a expansão do Blue Horizon Resort. A fazenda estava salva. Mesmo assim, Emily não conseguia se sentir completamente aliviada. Algo faltava. Emily! A voz suave de Sophie a tirou de seus pensamentos. A menina estava no sofá, um livro no colo. Sim, Sophie, respondeu Emily, distraída. O Nathan... Ele volta? Emily respirou fundo, escolhendo as palavras. Não sei, Sophie. Acho que ele fez o que precisava fazer. Sophie baixou os olhos, tristeza neles. Ele parecia feliz aqui. Por que as pessoas vão embora quando tão felizes? A pergunta apertou o peito de Emily. Ela se ajoelhou diante da irmã, segurando suas mãos delicadas. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para entender o que importa de verdade. Sophie assentiu, mas a sombra de saudade permaneceu em seu rosto. Eu sinto falta dele, murmurou. Emily forçou um sorriso. Eu sei, querida. Eu também. No dia seguinte, Emily lavava legumes na pia da cozinha, vigiando Sophie pelo canto do olho. A menina brincava no jardim,
sentada na grama, trançando uma coroa de margaridas. "Emily, olha o que eu fiz!" gritou ela, erguendo a coroa com um sorriso radiante. "Linda, Sophie!" respondeu Emily, secando as mãos no avental. Ficou ali observando a irmã com carinho. Ver Sophie feliz, apesar da saúde frágil, era um alento. Mas a paz daquele momento durou pouco. De repente, Sophie parou, o rosto mudando. Ela levou a mão ao peito e tentou se levantar, mas as pernas falharam, e ela caiu. "Sophie!" O grito de Emily rasgou o ar. Ela correu até a irmã, o coração disparado. Ao alcançá-la, viu o rosto pálido demais, a respiração fraca. "Fica comigo, querida", sussurrou tentando manter a calma em meio ao pânico. "Olha para mim." Pegou Sophie nos braços e, com passos trêmulos, correu para a caminhonete. O medo tomava conta enquanto colocava a menina no banco de trás. Dirigiu pela estrada esburacada, como se a vida de Sophie dependesse disso, porque dependia. "Aguenta, Sophie, por favor", murmurava, lágrimas ameaçando cair. Cada quilômetro parecia uma eternidade até o hospital. No hospital, portas batendo e passos apressados ecoavam enquanto Emily corria pelos corredores, Sophie nos braços. "Alguém me ajuda, por favor", gritou, a voz quebrada. Enfermeiras surgiram, colocando a menina numa maca. Emily tentou seguir, mas um médico a deteve com uma mão no ombro. "Vamos cuidar dela, senhorita Parker. Por favor, espere aqui." Ela ficou paralisada no corredor, um vazio crescendo no peito. Afundou numa cadeira, as mãos no rosto. "Quanto tempo mais eu vou ter que lutar sozinha?" "Emily." A voz chegou antes da pessoa. Ao erguer os olhos, viu Nathan Montgomery diante dela, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Seus olhos transbordavam preocupação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, a voz fraca. "Ouvi na vila. Vim assim que soube", respondeu ele, ajoelhando-se à sua frente. "Como ela tá?" "Não sei", disse Emily, a voz falhando. "Ela desmaiou no jardim. Ainda não me falaram nada." Lágrimas escorreram e ela não conseguiu mais segurá-las. Nathan hesitou, então pegou suas mãos com firmeza. "Ela vai ficar bem, Emily. Sophie é forte, e você também." "E se ela não ficar?" sussurrou Emily, o medo transbordando. "Ela é tudo que eu tenho." "Você não tá sozinha", disse ele, a voz baixa, mas firme. "Eu tô aqui agora." Ela o encarou, surpresa com a sinceridade dele. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ali, disposto a dividir o peso. Nathan sentou ao lado dela, segurando sua mão em silêncio, enquanto os minutos se arrastavam como horas. Quando o médico apareceu, Emily soltou a mão dele e se levantou rápido. "Como ela tá?" perguntou quase sem voz. "Sua irmã tá estável, senhorita Parker", disse o médico. "Agimos rápido e ela tá fora de perigo, mas precisa continuar o tratamento com regularidade e mais cuidado. A condição dela é frágil." Emily fechou os olhos, respirando aliviada. Uma lágrima caiu, mas dessa vez era de alívio. "Posso vê-la?" "Sim, mas só por alguns minutos. Ela precisa descansar." Nathan deu um sorriso encorajador enquanto Emily seguia para o quarto de Sophie. Ele ficou no corredor, vendo a porta se fechar. 2 dias depois, Sophie voltou para casa. Emily a ajudou a se acomodar no sofá, cobrindo-a com um cobertor macio. Apesar da fraqueza, Sophie sorriu. "Tô em casa, Emily", disse, a voz pequena, mas feliz. "Sim, meu amor, você tá em casa", respondeu Emily, beijando sua testa. Enquanto Sophie dormia, Emily saiu para a varanda. O vento frio bagunçava seu cabelo, mas ela mal notava, os olhos fixos no horizonte. O peso da responsabilidade voltava a pressioná-la. Sabia que não podia continuar assim. Sophie precisava de mais do que ela podia oferecer sozinha. Então, ouviu o ronco de um motor. Erguendo os olhos, viu uma caminhonete se aproximando. Seu coração deu um salto ao reconhecer Nathan descendo. Mas ele não estava sozinho. Atrás do veículo, vinha um trailer branco com um símbolo médico na lateral. Nathan caminhou até a varanda, as mãos nos bolsos, o olhar determinado. "O que é isso?" perguntou Emily, atônita. "É para você e para Sophie", disse ele, apontando o trailer. "É um centro médico portátil. Tem todos os remédios e equipamentos que ela precisa para o tratamento." Emily ficou paralisada, sem palavras. "Por quê?" sussurrou por fim. Nathan deu um passo à frente.
Porque vocês são importantes para mim, Emily. Quando vim aqui, só queria sua fazenda. Menti, te enganei e sei que errei. Mas o tempo que passei com você e Sophie mudou tudo. Vocês me mostraram o que realmente importa. Ela piscou, surpresa, enquanto ele continuava. Eu não espero que confie em mim agora, mas quero provar que tô aqui por vocês. Emily o encarou, o coração acelerado. Algo dentro dela começava a ceder. Os dias na fazenda ganharam uma calma que Emily não sentia há anos. O trailer médico estacionado perto do celeiro era mais que uma estrutura de metal. Era um símbolo de esperança. Sophie, com a saúde visivelmente melhor, voltara a correr pelos campos, seu sorriso iluminando tudo ao redor. Emily não sabia como expressar a gratidão que sentia. Após anos lutando sozinha, a vida parecia enfim dar uma trégua. Nathan Montgomery fazia parte disso. Ele aparecia todas as manhãs, trazendo pão fresco ou disposição para ajudar nas tarefas que ela adiava. Não usava mais ternos caros, nem exibia a postura calculada de antes. Era apenas Nathan, alguém que queria ficar. Naquela tarde, o sol pintava o céu de dourado enquanto Emily regava o jardim. A brisa trazia o cheiro de terra molhada e grama cortada. Ela ouviu os passos de Nathan se aproximando. Ele vinha do celeiro, carregando um balde de ferramentas, as mangas arregaçadas e o rosto brilhando de suor. "Trabalhando duro?" perguntou ele com um sorriso torto. Emily ergueu os olhos e riu, apontando a mangueira na direção dos pés dele, molhando a terra. "Mais do que você, pelo jeito." Nathan fingiu surpresa, largando o balde. "Tá dizendo que eu sou preguiçoso? Passei horas brigando com aquela porta do celeiro." "Brigando é a palavra certa", retrucou ela, rindo. "Ela é teimosa como alguém que eu conheço." Nathan deu um passo à frente, sorrindo. "Quem? Eu?" Emily revirou os olhos, mas o sorriso não saía de seu rosto. Parou por um instante observando-o. Ele parecia diferente, mais leve, mais simples. A forma como se encaixava na fazenda, como se sempre tivesse pertencido ali, a fazia pensar em como alguém como ele se tornara tão essencial tão rápido. "Por que tá me olhando assim?" perguntou Nathan, inclinando a cabeça, brincalhão. Ela desviou o olhar, voltando à mangueira. "Nada, só pensando que você pode até servir para a vida na fazenda." "Isso foi um elogio?" provocou ele, aproximando-se mais. "Quero isso registrado." "Não fica convencido", disse ela, rindo. Antes que pudesse reagir, Nathan pegou a mangueira das mãos dela e apontou o jato em sua direção. "Nathan!" gritou Emily, pulando para trás enquanto a água molhava seu rosto e avental. "Agora estamos quites", disse ele, gargalhando. Sem hesitar, ela avançou para recuperar a mangueira. Na confusão, os dois tropeçaram, caindo na grama. Nathan conseguiu desligar a água e eles ficaram ali sem fôlego, rindo como crianças. Então, o riso foi morrendo. Emily percebeu o quão perto estavam. Seus olhos encontraram os dele, e o sorriso de Nathan suavizou. Por um momento, o tempo parou. Ele estendeu a mão e tirou uma mecha molhada do rosto dela. "Você fica linda quando sorri assim", disse quase num sussurro. Emily sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. Por meses, erguera muros ao redor do coração, mas naquele instante eles pareciam pequenos demais para conter o que sentia. "Nunca pensei que estaria aqui com você", admitiu ela, quieta. Nathan sorriu, aproximando-se um pouco mais. "E eu nunca pensei que encontraria algo tão importante neste lugar." Ele a encarou por mais um segundo, então se inclinou lentamente. O coração de Emily batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando os lábios dele se tocaram, o mundo ao redor sumiu. Sem grilos, sem brisa, apenas os dois, ligados por um beijo que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Ao se afastarem, Emily abriu os olhos e viu Nathan a observando com emoção profunda. "Eu devia ter feito isso há muito tempo", disse ele, roçando o polegar na bochecha dela. Ela tentou responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, sorriu, o coração transbordando de uma alegria que não sentia há anos. A noite caiu, e a luz suave da varanda banhava a fazenda em tons dourados. Sophie já dormia, e Emily sentou nos degraus, olhando as estrelas. Nathan apareceu com 2 canecas fumegantes e sentou ao lado dela. "Chá de camomila", disse, entregando uma. "Dizem que acalma o coração." "Obrigada", respondeu ela, sorrindo enquanto pegava a caneca.
Ficaram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a tranquilidade. Então Nathan colocou a caneca de lado e virou-se para ela. Emily, posso te perguntar uma coisa? Ela o olhou, surpresa com o tom sério. Claro. Ele respirou fundo, como se juntasse coragem. Eu sei que entrei na sua vida do jeito errado. Sei que te machuquei. Mas nesses últimos meses você e Sophie mudaram tudo para mim. Vocês me mostraram o que realmente importa. Pegou a mão dela, entrelaçando os dedos nos dela. Quero estar aqui por vocês. Quero ser alguém em quem você possa confiar sempre. Emily o encarou, o coração acelerado. Emily, continuou ele, os olhos fixos nos dela, me deixa fazer parte da sua vida. Me deixa cuidar de você e da Sophie. Eu te amo. Quero que você seja minha namorada. Ela sentiu um nó na garganta, lágrimas ameaçando cair. Ficou quieta por um momento, buscando as palavras certas. Eu não sei o que dizer, sussurrou, a voz trêmula. Diz sim, pediu ele com um sorriso suave. Ela o olhou, vendo uma verdade em seus olhos que não podia negar. Ele estava ali, por ela, por Sophie, pela fazenda que amavam. Pela primeira vez, Emily não teve medo de abrir o coração. Sim, disse por fim, um sorriso tímido surgindo. Quero tentar. Nathan sorriu, radiante, puxando-a para perto. Beijou-a de novo, com ternura, como se prometesse nunca deixá-la ir. Sob o céu estrelado, com a brisa soprando pela fazenda, Emily percebeu que o futuro podia ser diferente. Pela primeira vez, não lutava sozinha. Ao lado de Nathan, ela sabia que encontrara mais que um aliado. Encontrara alguém disposto a ficar. Os dias na fazenda transformaram-se em capítulos de uma história que Emily nunca imaginou viver. Desde que Nathan confessara seus sentimentos, tudo parecia diferente. Ele estava sempre ali, com um sorriso pronto, uma mão para ajudar ou um olhar que atravessava as muralhas que ela construíra por anos. Não importava o dia ou a tarefa, Nathan encontrava formas de surpreendê-la. Numa manhã ensolarada, Emily saiu para a varanda e encontrou um pequeno vaso de flores azuis nos degraus, com um bilhete escrito à mão. Para você, que trouxe cor para minha vida. Ela sorriu, o coração derretendo com um gesto simples. Numa tarde, enquanto consertava uma cerca nos fundos da fazenda, ouviu o som tímido de um violino. Franzindo a testa, largou as luvas e seguiu o som até a frente da casa. Lá estava Nathan, perto da caminhonete, segurando um violino novo, tocando uma melodia doce, mas hesitante. Ele sorriu, envergonhado ao vê-la. Não me julga. Tô praticando há uma semana. Não sou nenhum mestre, mas é meu jeito de dizer que penso em você. Emily riu, mãos na cintura. É a coisa mais maluca que você já fez. Não é, retrucou ele, abaixando o violino. A coisa mais maluca foi me apaixonar por você. Ela corou, desviando o olhar, mas Nathan pegou suas mãos. E eu faria tudo de novo. A cada dia, ele provava que viera para ficar. Se Emily precisava de ajuda no celeiro, Nathan aparecia com as ferramentas antes que ela pedisse. Se Sophie tinha um dia difícil, ele a fazia sorrir, trazendo cupcakes da cidade ou ensinando-a a jogar cartas. Nathan se tornara parte da rotina, como se sempre tivesse pertencido ali. Você faz demais por nós, disse Emily numa noite, enquanto estavam na varanda. Não existe demais, respondeu ele, olhando-a com calor. Tô exatamente onde quero estar. Ela não disse nada, mas a verdade era clara. Ele conquistara não só seu coração, mas sua confiança, algo que ela pensara nunca mais dar a alguém. Os meses passaram, e a saúde de Sophie permaneceu estável. Ela corria pelos campos com uma alegria que Emily raramente vira antes. O trailer médico era uma segurança que ela nunca imaginara ter. Num tarde de primavera, com o sol brilhando forte, Nathan tomou a decisão mais importante de sua vida. Passou o dia inquieto, mexendo no celeiro enquanto Emily e Sophie plantavam flores no jardim. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de dourado e rosa, ele se aproximou de Emily, que estava agachada entre as flores. Emily, chamou, a voz firme, mas nervosa. Ela ergueu os olhos, limpando a testa. O que foi? Vem comigo, disse ele, estendendo a mão. Ela franziu a testa, mas pegou a mão dele. O que você está aprontando? Você vai ver. Ele a guiou pelo campo, passando pela cerca até o celeiro.
Emily ficou confusa ao notar um caminho de pétalas de flores no chão. Pequenas luzes penduradas brilhavam suavemente ao redor do celeiro, iluminando o trajeto. Ao entrarem, o interior parecia um sonho. Luzes delicadas no teto, velas em cantos estratégicos e, no centro, uma mesa de madeira com toalha branca, um vaso de flores e 2 taças. Nathan, o que é isso? Perguntou ela, a voz baixa de surpresa. Ele sorriu puxando uma cadeira para ela. Senta e aproveita. Emily sentou ainda incerta. Nathan abriu uma garrafa de suco de uva e serviu nas taças antes de se sentar diante dela. Tá lindo, murmurou ela, olhando ao redor. Como você fez isso? Com a ajuda da Sophie. Ela é uma ótima cúmplice, respondeu ele, fazendo-a rir. Jantaram juntos, conversando e rindo como sempre. Mas Emily sentia algo diferente. Uma emoção nos olhos de Nathan que ela não decifrava. Quando terminaram, ele se levantou e estendeu a mão. Vem cá. O que mais você planejou? Perguntou ela, sorrindo ao pegar a mão dele. Ele a levou ao centro do celeiro, onde o chão estava coberto de pétalas. Então, ajoelhou-se lentamente, tirando algo do bolso. Emily prendeu a respiração ao ver uma caixinha azul se abrir, revelando um anel simples com uma pedra brilhante. Emily Parker, começou ele, a voz cheia de emoção. Desde o dia que te conheci, minha vida mudou. Vim aqui com as intenções erradas, mas você me mostrou o que importa de verdade. Você me ensinou o valor das coisas pequenas e me fez perceber que o amor é maior que qualquer conquista. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Ela cobriu a boca, emocionada. Você e Sophie são tudo o que eu sempre quis, mesmo sem saber, continuou ele com um sorriso suave. Quero passar o resto da minha vida com você. Quero estar ao seu lado em cada momento, bom ou ruim. Emily quer casar comigo? O coração dela disparou. As lágrimas caíram, mas eram de alegria, uma sensação que não sentia há tanto tempo. Sim, sussurrou assentindo. Sim, Nathan, eu quero. Nathan sorriu, radiante, levantando-se para colocar o anel no dedo dela. Puxou-a para um abraço apertado e Emily riu entre as lágrimas, o peito explodindo de emoção. Te amo, murmurou ele, encostando a testa na dela. Também te amo, respondeu ela, a voz embargada. Lá fora, escondida na janela do celeiro, Sophie assistia tudo com um sorriso enorme, segurando uma flor azul. Sabia que ia dar certo, sussurrou para si mesma antes de correr para casa. Nos dias seguintes, a fazenda parecia mais viva. Flores desabrochavam e os campos verdes brilhavam sob o sol. Nathan e Emily planejavam o futuro, e Sophie vibrava com a ideia de um casamento. Naquela noite, sentados na varanda, Nathan pegou a mão de Emily. Isso é o que importa, disse sorrindo. Ela apertou a mão dele, olhando as estrelas. Sim, é mesmo. Pela primeira vez, Emily sentiu que o futuro seria leve e que, com Nathan ao seu lado, ela nunca mais estaria sozinha. Os meses que seguiram o pedido de Nathan transformaram a fazenda num lugar de renovação. As flores estavam em plena floração, os campos verdes pareciam mais vivos sob o sol brilhante, e o ar carregava uma leveza que Emily não sentia há anos. O dia do casamento chegou como um presente da primavera, com a cerimônia marcada bem no coração da fazenda, cercada por amigos, vizinhos e pessoas queridas. Emily vestia um vestido simples, mas encantador, feito à mão por uma costureira local. Sophie caminhava à frente, espalhando pétalas pelo caminho, seu sorriso iluminando tudo ao redor. Quando Emily chegou ao altar improvisado, onde Nathan a esperava, ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Vestido com uma camisa clara e um sorriso nervoso, ele sussurrou, "Você tá linda." Ela riu, segurando as mãos dele. "E você tá nervoso." Eles trocaram votos simples, mas profundos. Emily prometeu nunca mais carregar o peso do mundo sozinha, enquanto Nathan jurou estar ao lado dela todos os dias, como parceiro, amigo e marido. Quando finalmente se beijaram, sob aplausos e lágrimas dos presentes, Sophie gritou, "Viva os noivos!" O som ecoou, trazendo risadas a todos. O dia virou festa. Havia música ao vivo, comida caseira, risos e dança sob as estrelas. Emily e Nathan dançaram no meio do campo, iluminados pelas luzes que ele pendurara no celeiro meses antes. "Isso é um sonho?" sussurrou ela, apoiando a cabeça no ombro dele.
Não, respondeu Nathan abraçando-a mais forte. É a vida que a gente merece. Sob o céu estrelado, com o cheiro de flores frescas no ar, Emily soube que, pela primeira vez, estava verdadeiramente feliz. Sophie correu até eles, jogando-se nos braços dos dois. Agora somos uma família? Perguntou, os olhos brilhando. Sim, pequena, disse Nathan, bagunçando o cabelo dela. Para sempre. Os dias seguintes trouxeram uma rotina doce à fazenda. Nathan se mudara oficialmente, deixando o resort para trás. Ele ainda supervisionava o Blue Horizon à distância, mas seu coração estava ali, consertando cercas, plantando sementes, rindo com Sophie. A menina, com a saúde estável graças ao trailer médico, corria livre, muitas vezes carregando um livro ou uma coroa de flores. Emily observava tudo da varanda, o anel brilhando em seu dedo. Não era mais só ela contra o mundo. Nathan dividia o peso, trazendo leveza a cada tarefa, a cada dia. Numa manhã tranquila, enquanto Emily regava o jardim, Nathan apareceu com uma surpresa. Uma égua marrom, de olhos gentis, guiada por uma corda. Quem é essa? Perguntou Emily, surpresa. É a nova amiga do Duque, respondeu ele sorrindo. Achei que a fazenda merecia um toque extra de vida. Sophie correu para fora encantada. Ela tem nome? Ainda não, disse Nathan. Que tal você escolher? Sophie pensou por um instante, então declarou. Estrela, porque ela brilha como uma. Emily riu, abraçando a irmã. Perfeito. À medida que o tempo passava, a fazenda se tornava mais que um lar. Era um refúgio para todos eles. Vizinhos vinham visitar, trazendo presentes ou histórias, e a vila celebrava a união improvável do milionário redimido e da jovem que nunca desistira. Nathan, antes movido por ambição, encontrara propósito nas coisas simples. O som do riso de Sophie, o toque da mão de Emily, o cheiro da terra após a chuva. Ele aprendera com ela o valor do que não se compra. Amor, família, raízes. Numa noite silenciosa, sentados na varanda, Emily e Nathan olhavam as estrelas. Sophie dormia dentro de casa, exausta após um dia de brincadeiras. Você já imaginou que acabaríamos assim? Perguntou ela, a cabeça apoiada no ombro dele. Nathan sorriu, segurando a mão dela. Nunca. Vim aqui para pegar algo de você, mas acabei ganhando tudo que eu nem sabia que precisava. Ela ergueu os olhos para ele, o coração cheio. E eu achei que nunca confiaria em alguém de novo. Você mudou isso. Ele beijou a testa dela, um gesto suave que dizia mais que palavras. Você me salvou, Emily. Me mostrou o que é viver de verdade. Ela sorriu, apertando a mão dele. A gente se salvou. O silêncio voltou, mas era um silêncio quente, preenchido pelo som dos grilos e pela certeza de que estavam onde pertenciam. A fazenda, outrora um peso solitário nos ombros de Emily, agora era um lar compartilhado. Um lugar onde o passado encontrava paz e o futuro prometia alegria. Anos depois, a fazenda continuou a prosperar. Sophie crescia forte, os cabelos castanhos esvoaçantes, enquanto corria com os cavalos. Emily e Nathan, grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos, trabalhavam lado a lado, as mãos calejadas entrelaçadas nos momentos de pausa. O Blue Horizon Resort ainda existia, mas era apenas um eco distante, um capítulo encerrado de uma vida que Nathan deixara para trás. A verdadeira riqueza estava ali, na terra que os unira, nas memórias que construíram, na família que criaram. Numa tarde dourada, enquanto Sophie colhia flores para uma nova coroa, Emily e Nathan sentaram-se nos degraus da varanda. Valeu a pena? Perguntou ela, olhando o horizonte. Nathan riu, puxando-a para perto. Cada segundo. E você? Sim, disse ela, encostando-se nele. Você foi a melhor surpresa da minha vida. Eles ficaram ali, vendo o sol se pôr, sabendo que o que tinham não era perfeito, mas era real, e isso bastava. A fazenda Parker Montgomery tornou-se uma história na vila. A do homem que fingiu ser pobre para comprar um pedaço de terra e acabou encontrando um lar. Da mulher que defendeu suas raízes e ganhou um amor inesperado. Da menina que, com sua luz, uniu os dois. Sob as estrelas o legado deles crescia, não em dinheiro ou poder, mas em algo muito maior, um amor que resistiu, floresceu e, acima de tudo,
ficou.